Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gil. E eu sou a Fê. Hoje estamos eu e Fê aqui para falar de um assunto que a gente pensou muito até chegar nesse assunto. A gente vem colocando alguns vídeos, algumas publicações da Sintonia aqui nas redes sociais. E a partir disso, a gente vem se perguntando, a gente vem pensando sobre o nosso trabalho e se perguntando o que seria muito assim nosso, o que seria algo muito especial do que a gente tem feito e que a gente gostaria de transmitir para as pessoas, que a gente gostaria de passar para frente. O que é essencial para a gente acreditar nos nossos projetos. E pensando nisso tudo, a gente chegou em um determinado tema, que é esse, né, em tempos difíceis, o que nos faz persistir. E por que a gente chegou nesse tema? Porque no final das contas, a gente vem passando de uma forma social, econômica, por uma série de questões. E não só isso, assim, na nossa trajetória a gente já passou por muitas coisas, por muitas dificuldades. E mesmo assim, algo nos faz persistir, algo nos faz acreditar nos nossos projetos, faz a gente acreditar na sintonia, no que a gente vem trilhando. E aí, pensando nisso tudo, a gente chegou em certos temas, a gente chegou em certas questões que são essenciais para a gente conseguir persistir, mesmo passando por tempos difíceis. E a partir disso, a gente dividiu isso em 3 partes. Que são, a gente faz junto, a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente confia na vida e a gente se compromete com a nossa realização. Então a gente vai falar dessas 3 possibilidades, dessas 3 considerações que nos fazem acreditar e persistir mesmo passando por tempos difíceis. Então vamos lá. Fazemos juntos. A gente percebe que muitas vezes é muito difícil persistir porque a gente se vê em meio à crise, meio ao caos, muito sozinho. E aí se sente muito impotente diante de circunstâncias, situações com as quais a gente não tem controle. Então, como agir diante de situações pelas quais a gente não tem controle, estando só? Muitas vezes a gente até fala dessa coisa de buscar uma força interior, de você acreditar em si mesmo, de você se impulsionar a partir daquilo que é a sua verdade. Ok, a gente acredita muito nisso. No entanto, tem momentos em que a gente não consegue ir sozinho. E aí, o quanto que é importante a gente pedir ajuda. E aí, isso é um ponto de se fazer juntos. A gente, na nossa trajetória, a gente não cansa de pedir ajuda. A gente não cansa de recorrer aos nossos líderes, às referências que a gente tem de pessoas mesmo, de ligar, de encontrar. É professor, é coach, é mentor, é psicólogo, é uma pessoa da nossa família que tenha mais experiência em determinado assunto, é algum líder de alguma comunidade que a gente participa. Então, é muito importante a gente pedir ajuda para pessoas que sobre aquele assunto vão ter condições intelectuais, emocionais, às vezes de nos falar, de nos transmitir algo que a gente não está em condições de compreender. E isso faz a gente se conectar mais com as pessoas, porque no final das contas a gente não está sozinho nessa. Muita gente sente que das nossas realizações a gente tá a serviço de algo, assim, a serviço de algo que não é só nosso. Então, como é que eu posso acreditar que eu vou fazer esse algo sozinho, que só depende de mim unicamente? Então, por isso que é importante esse ponto de pedir ajuda. E assim como a Gil falou, né, de buscar pessoas próximas a você, busque também líderes, pessoas que te inspiram, que sejam referências para você, né, que já tenham realizado algo que você ainda não conseguiu realizar e por isso são pessoas em quem você pode se espelhar, né, seja líderes, seja no nível global, né, como, por exemplo, Mandela, o Steve Jobs, o Gandhi, enfim, pessoas que para você sejam importantes e signifiquem algo grandioso e sejam referências a ser seguidas. Essas pessoas, né, por que buscar líderes? É para buscar pessoas que te inspirem a seguir as suas causas,
né, que te façam ver as suas causas e seguir em frente. Então é você olhar o outro e enxergar no outro a sua própria significância, a sua importância, a importância naquilo que você acredita, né? Se espelhar nesse sentido e se inspirar nessas pessoas. Nós temos nossos líderes, as pessoas que para nós são referências, e isso nos ajuda muito a construir a nossa trajetória e a continuar persistindo, né? Apesar de todas as dificuldades aí do caminho, a gente pode ver o quanto essas pessoas já passaram, esses líderes, né, que são referências para nós, quanto eles já passaram por dificuldades, enfim, tudo que eles já viveram são um exemplo a ser seguido pra gente. E assim, né, podem ser para vocês também. E o segundo ponto aí, né, a gente falou das nossas referências, de fazer junto, de perceber que não dá para ir sozinho, que a gente precisa se unir enquanto, né, companheiros, parceiros e também enquanto as nossas referências. E aí isso tudo que nos impulsiona para uma confiança na vida, que é algo que a gente tem muito como nosso. A gente vai percebendo que em meio às dificuldades, em meio ao contexto de crise, por exemplo, a gente vai ouvindo muito algumas falas que são pessimistas, que vão olhando uma crise de uma forma como assim, não faça, não vá, por que vocês estão indo numa situação dessa? E às vezes a gente fica assim, gente, mas como assim? A gente está analisando, a gente está avaliando, a gente está pesquisando, estudando, avaliando riscos e aí tentando não se deixar levar por esses riscos. A gente está consciente e racional em tudo que a gente está fazendo. Então, por que eu vou me paralisar? Isso fala, assim, também de um planejamento, mas principalmente de uma confiança, de que aquela crise, ela nos movimenta, aquela crise nos movimenta para algo melhor. Como toda crise, a crise pelo próprio nome já se diz, ela passa. Então, que postura que você tem quando você está passando por uma crise ou por uma dificuldade? Essa postura de confiança e positividade na vida faz toda a diferença. E não é simplesmente um acreditar descabido, um devaneio, sonhar acordado. Existem pessoas, as referências, como a gente falou, que fazem a gente acreditar, realmente teóricos, perspectivas científicas que nos fazem acreditar nessa postura mais positiva com a vida. E de que positiva e com uma certa maturidade, considerando que a vida não é cor de rosa, não é tudo lindo, então vão ter dificuldades, vão ter crises, elas precisam vir para impulsionar a gente para alguma coisa diferente, para gerar algum tipo de transformação e levar a gente para algum outro lugar, algum novo lugar, algum lugar de criação. Então nenhuma crise vem à toa. E como que a gente se coloca nessa crise é que faz toda a diferença. Confiar e apostar na vida, sim, pra gente faz toda a diferença. Confiar na gente, entender que a gente faz parte desse movimento da vida e precisamos agir de uma forma positiva nessa vida. Isso é algo que faz muita diferença pra gente. E o terceiro ponto é que nós nos comprometemos com a nossa realização. Sabe que horas são agora? É uma sexta-feira, 8 horas da noite, e a gente está aqui gravando para falar um pouquinho, né, da nossa história para vocês. Então, não é fácil, né, ter essa rotina maluca de correria, de trabalhar, às vezes acordar às 5 ou 5h30, 6 horas e terminar de trabalhar 10, 11, meia-noite, às vezes estender até 1 ou 2, enfim. Tem dias que são assim, tem dias que são mais tranquilos. Então, o fato é que não é tudo bonito sempre, é tudo muito lindo, né? E a gente precisa passar por esses momentos, precisa encarar esses momentos e acreditar que eles fazem parte, né, dessa trajetória, de algo que a gente está buscando alcançar, que a gente está buscando construir. Então, valorizar isso também ao longo do nosso caminhar aí enquanto empreendedoras, né? Enfim, e também não é só trabalho, mas a crise enquanto processo de autoconhecimento, né? Não só crise de contexto social, econômico, político, enfim, as nossas crises internas, né? A gente já passou por várias, né? E com certeza vamos passar por muitas outras, mas faz parte. O importante é a gente conseguir
se olhar, se entender, entender esses momentos, né? Que sejam crises emocionais, crises pessoais, mas é se conhecer e se permitir, tá aberta a encarar as nossas fragilidades, as nossas incertezas, inseguranças, unir forças com base em tudo que a gente já falou de fazer junto, de confiar na vida e seguir em frente e continuar. Então, isso nos faz nos mantermos cada vez mais comprometidos com a nossa realização, né? Acreditando que apesar de qualquer momento, né, a gente tem um objetivo, a gente tem um foco e isso nos traz muita alegria, muita realização mesmo, muita felicidade e satisfação, e isso que move a gente a continuar. Então, isso tudo que a gente está falando, a gente inclusive está falando de uma forma meio rasa, né? Dentro dos limites possíveis aqui para essa versão digital de vídeo. A gente escreveu isso de uma forma mais descritiva, com mais detalhes, em um material, no nosso e-book. E aí a gente está disponibilizando através de um link na nossa página, você vai ter acesso a isso. E lá você vai ter acesso até um pouco da nossa história, algumas coisas pelas quais a gente já passou, algumas crises, a gente coloca um pouco disso. E a gente quis transmitir ali algo também que a gente vem aprendendo, então algo que chegou até a gente, que a vida nos trouxe, e se a vida trouxe não é só meu e da Fernanda, isso é nosso, isso é coletivo e por isso a gente transmite para vocês através desse vídeo e também através do nosso material por escrito. Então a gente fica à disposição, quem se interessar, tiver curiosidade, o link vai estar à disposição para vocês na nossa página, tá bom? Um beijo. Um beijo, tchau. Tchau.